Olá, amigos e irmãos, que Deus abençoe, família de Cristo, a paz do Senhor para todos em nome de Jesus Cristo. Olha, hoje o tema do vídeo está realmente uma benção e também vai ser muito esclarecedor esse vídeo. Lembrando que eu não quero atacar ninguém, eu só quero alertar você acerca de algo que tem acontecido não somente aqui no Brasil, mas também em vários lugares. E por causa dessa situação que está acontecendo, eu tenho ouvido dizer que muitas pessoas saíram da presença de Deus, outros abandonaram a fé, outros não querem nem falar acerca do cristianismo, porque muitos se escandalizaram, se entristeceram. Então, é muito importante trazer esse tema e também dentro desse tema e nesse vídeo trazer mensagem que abre a sua mente, uma mensagem que vai fazer você refletir e pensar e se voltar inteiramente para o Senhor. O que tenho escutado, no longo tempo da minha vida no cristianismo é que muitas palavras ou muitas atitudes erradas de muitas pessoas que pregam o Evangelho têm afastado muitas pessoas do Evangelho e também muitos estão se enriquecendo com essa prática que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não tem nada a ver com Deus, mas sim com o ser humano se aproveitando da palavra de Deus para tirar proveito da fé e também das pessoas que não conhecem a Bíblia. Meu amado irmão, o que eu estou falando para você é acerca de profecia. Quem sabe de repente você vai ver este vídeo e você vai dizer assim: pastor, é verdade, por causa de uma profecia que não tinha nada a ver com Deus, eu acreditei e fiquei escandalizado, e essa profecia não se cumpriu na minha vida, e por isso eu me afastei da igreja e também deixei de crer naquele profeta que realmente era profeta, porque alguém disse para mim que era profeta e profetizou aquilo que não era de Deus. Eu acreditei e por isso hoje eu estou no mundo. Mas eu queria que você redobrasse a sua atenção para a mensagem, para a palavra que hoje vamos abordar, vamos falar sobre isso, e é muito importante você prestar muito bem atenção. Preste muito bem atenção no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. O livro do profeta Ezequiel 37, capítulo 7, que diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos chegaram a cada osso ao seu osso. Meu amado irmão, presta bem atenção, que você bem sabe que Deus, ele pega Ezequiel e leva Ezequiel a um vale de ossos que estava sequíssimo. E ele vai perguntar: filho do homem, acaso você pode reviver esses ossos? E Ezequiel vai dizer: Senhor, o Senhor sabe. Esta visão é chamada visão transcendental. É uma visão além do alcance humano. É uma visão espiritual. O Senhor pega Ezequiel numa visão espiritual e leva ele e transporta ele para um lugar que estava cheio de ossos secos. Ele vai fazer uma pergunta: Ezequiel, por acaso você pode ressuscitar esses ossos? E de repente Ezequiel, humanamente falando, sabendo, tendo a certeza que humanamente não poderia ressuscitar os ossos, ele fala: Senhor, tu sabe que não. Então Deus vai dar uma ordem: profetiza, Ezequiel, sobre esse ossos seco, e diz assim: ossos seco, ouve a voz do Senhor. Então aqui nesse texto que acabamos de ler, Ezequiel está dizendo que ele profetizou,
ele ministrou, ele falou segundo o que Deus tinha lhe ordenado. E enquanto ele profetizava, enquanto ele proferia as palavras que o Senhor mandou ele falar, então houve-se um barulho, houve-se um rebuliço, de maneira que ossos se chegava aos seus ossos. E aí começou a acontecer, de repente, o milagre da profecia que Ezequiel falava. O que eu quero que você preste muito bem atenção, que o profeta Ezequiel, considerado um dos profetas maiores, ele só falava aquilo que Deus lhe ordenava. O profeta Ezequiel só falava aquilo que realmente vinha de Deus para ele, e ele falava aquilo que Deus mandava. Hoje em dia, você sabe que está totalmente diferente a situação daquilo que se fala revelação. Hoje em dia, existe alguns profetas, entre aspas, que fala aquilo que vai dar certo, ou aquilo que ele supõe que vai agradar o povo. E muitas das vezes, ou por que não dizer, na maioria das vezes, as pessoas têm sido enganadas e enganado por falsos profetas, por pessoas que estão se enriquecendo, estão comprando mansões, carro, porque as pessoas têm sido enganadas por essas falsas profecias, aonde diz, assim diz o Senhor, enquanto Deus não falou nada com esta pessoa. Então, esse tema é um tanto polêmico, mas é necessário trazer esse tema, trazer este vídeo para poder abrir o seu entendimento. Eu quero de antemão deixar bem claro que algo sem criticar a profecia e sem falar também que não existe homens e mulheres de Deus, porque isso existe sim, mas acontece que, infelizmente, é uma minoria de pessoas que tem um comprometimento com a palavra, de pessoas que andam segundo a Bíblia Sagrada, de homens e mulheres que oram pela madrugada, oram nos montes, que tem realmente responsabilidade com a palavra de Deus. Então esses profetas, homens de Deus e mulheres de Deus que existem hoje ainda, como Elias, como Eliseu, como Daniel, como o próprio profeta Ezequiel e outros mais, são pessoas que não estão aqui para ganhar dinheiro, mas sim para ser porta-voz de Deus aqui na terra. Porém, nós temos visto aí nas redes sociais muitos se passando como profeta e revelando aquilo que Deus não falou para ele falar para as pessoas. E com isso, homens assim têm arrastado uma grande multidão de pessoas se enganando, pensando que ele é profeta. O próprio Senhor disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele disse, crescei na graça e também no conhecimento. Meu amado irmão, presta bem atenção, assim também como Ezequiel era um grande homem de Deus, um grande profeta, e ele não profetizou segundo a vontade dele, e nem segundo a carne dele, ele profetizou segundo a vontade de Deus. Também assim aconteceu com Daniel. A Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e isso turbou a cabeça do rei. Então ele mandou entrar os magos, ele mandou entrar os astrólogos, ele mandou entrar os adivinhadores, ele mandou entrar toda espécie de pessoas que poderia interpretar o sonho que ele teve. E ele não queria contar o sonho para ninguém. Ele queria que alguém revelasse o sonho para ele, sem ele contar nada. Então entrou os adivinhos, os astrólogos, entrou todo tipo de mago e não conseguiram interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E aí um falou assim, rei, se o senhor contar o sonho para a gente, fica mais fácil para poder te revelar o que esse sonho está dizendo. E Nabucodonosor ficou furioso.
Ele falou: não, eu quero que alguém fale para mim a interpretação do sonho, porque senão vou mandar matar todos vocês, porque vocês estão tentando me enganar. Mas alguém disse: Nabucodonosor, existe um homem por nome de Daniel. Esse homem tem um espírito dos deuses. Talvez, quem sabe, ele possa interpretar o teu sonho. Então, rapidamente, Nabucodonosor manda introduzir Daniel até a sua presença. Ele vai conversar com Daniel. E uma coisa interessante que eu vejo no texto, que está escrito no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 19, diz assim: se o Senhor falar algo para mim, ó rei, acerca deste sonho, eu falarei para o Senhor, mas antes eu vou falar com o meu Deus. Então o rei Nabucodonosor deu um tempo para Daniel. Então Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e pediu que eles rogassem a Deus, que eles pedissem, por ele, para que Deus pudesse dar para ele a interpretação verdadeira do sonho de Nabucodonosor. Meu irmão e minha irmã, preste muito bem atenção, que é profeta, ele não fala aquilo que ele quer. Um profeta de Deus, um homem, uma mulher temente a Deus, ele não faz o que ele quer, pelo contrário, ele só fala e só faz aquilo que Deus manda, porque ele tem responsabilidade com aquilo que é de Deus. Olha, presta bem atenção, vou lhe dizer uma coisa muito interessante. A minha sobrinha, antes mesmo dela casar, isso é para você entender a situação, muito tempo antes dela casar, ela foi até uma denominação e chegando lá, a pessoa profetizou para ela falando que era Deus. E quando, de repente, a pessoa profetizando para ela, entregando a revelação para ela, disse assim: olha, daqui um tempo, daqui uns dias, o seu filho vai morrer, ou vai ficar doente. E isso mexeu muito com a cabeça dela, porque eu quero que você entenda que ela nem tinha casado ainda e nem tampouco tinha tido filho. E ela saiu dali turbada e não voltou mais para a igreja. Na realidade, essa revelação, essa profecia que foi entregue para ela, não foi uma profecia de Deus. Eu também sei que a profecia, ela pode se cumprir num pequeno espaço de tempo, como também ela pode se cumprir, de repente, num tempo mais longo. Mas acontece que a profecia, quando ela é de Deus, na mesma hora que ela é falada, para a pessoa que está ouvindo, a pessoa sente algo de Deus. Por quê? Porque a profecia, ou a revelação, tem que ser falada, vinda de Deus. E quando vem de Deus, a pessoa, ela sente, ela se identifica que aquela profecia veio de Deus. Por quê? Porque tem coisas na minha vida que somente eu e Deus sabemos. Então, se eu for para algum lugar, se eu for para algum ministério, ou se algum vaso entregar para mim uma profecia, tem que bater com aquilo que está dentro de mim, que eu ainda não contei para ninguém. Mas de repente, se alguém falar alguma coisa para a minha vida que não condiz com aquilo que eu tenho sentido, com aquilo que eu tenho falado com Deus, então eu desconsidero aquela profecia. Porque quando Deus fala, Ele fala para cumprir. Pode ser num período de tempo curto, ou pode também, de repente, ser num período longo. Mas a profecia de Deus, ela sempre vai se cumprir. Então Daniel, ele recebe a revelação e passa para o Nabucodonosor, e a profecia se cumpre. Meu amado irmão, presta bem atenção. Outra profecia da palavra de Deus é acerca de Elias. Elias, ele foi para o ribeiro de Querite, e de repente faltou a água, faltou a comida, e o Senhor falou: Elias, vai para a cidade chamada Sarepta, porque lá tem uma mulher viúva. Esta mulher pobre, eu já ordenei ela que te sustente. E de repente ele vai, e quando ele chega na porta da cidade de Sarepta, a mulher viúva está apanhando no quintal alguns gravetos para poder fazer a única comida que ela tinha, porque diz o texto da Bíblia que ela tinha um filho. E de repente Elias chega e ele vai dizer: mulher, traz para mim um pouco d'água na vasilha.
e ela se vira para buscar a água, que já era pouca, e de repente ele vai dizer: mulher, traz para mim também na tua mão um bocado de comida, um bocado de pão. E ela vai dizer: não está vendo, homem, que eu vim aqui buscar um pouco graveto, eu vou fazer a comida para o meu filho, e depois que comemos essa comida nós vamos morrer, porque não tendo água, a terra não dá o seu fruto, não temos alimento. Isso já dura 3 anos e meio, estamos passando uma grande dificuldade. O profeta, ele escuta aquela palavra e vai dizer: mulher, faz conforme tu está falando, mas primeiro faz um bolo, um pouco de comida pequeno e traz para mim aqui fora, porque assim diz o Senhor nosso Deus: a farinha da tua panela não vai acabar, e nem o azeite da tua botija vai faltar, até o dia que o Senhor vai fazer chover na terra. Diz o texto sagrado que aconteceu isso. Elias, a mulher e o filho da mulher comeram e não faltou alimento. Eu quero que você preste muito bem atenção, que a profecia que vem de Deus, a revelação que vem de Deus, ela não traz dano, ela não traz atribulação na sua mente, pelo contrário, ela traz paz quando realmente essa profecia ela vem de Deus. Mas preste bem atenção também, outra revelação que eu quero também que você veja dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz a Bíblia Sagrada que existia um casal na igreja primitiva. O homem chamava Ananias e a sua mulher chamava Safira. Diz a Bíblia Sagrada que eles tinham uma propriedade, eles estavam ali junto da igreja, ali junto os irmãos, e você bem sabe que a igreja primitiva era tomada conta, ou Pedro tomava conta da igreja primitiva, e ninguém tinha necessidade, porque um ajudava o outro. Então esse casal chamado Ananias e Safira foram para vender uma propriedade, e chegando lá vender a propriedade, mas quando ele estava com posse do dinheiro, eles reteve uma parte e levou o restante para depositar nos pés dos apóstolos e também de Pedro. Interessante é que quando Ananias estava vendendo a propriedade, Pedro não estava lá. Quando Ananias tomou posse do dinheiro, Pedro não estava lá. Então, quando ele chegou para depositar o restante, o resto, Pedro falou: Ananias, por que tu deixou Satanás encher teu coração? Se tu vendesse a propriedade, o dinheiro não estava no teu poder, e se também você não vendesse, ela não seria tua, porque tu tentou contra o Espírito Santo de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que na mesma hora ele caiu e ele morreu diante das pessoas que estavam ali dentro da igreja. Diz a Bíblia que 3 horas depois, a esposa dele veio, a Safira. Ele perguntou: é verdade, mulher, que o teu marido vendeu a propriedade por tanto? E ela estava de concordância com o marido. E ela falou: é verdade, meu senhor. E ele falou: por que você se ajuntou com ele, concordou com o erro dele, para tentar o Espírito Santo? Está aí os pés, está aí a marca dos pés dos mancebos que levaram o seu marido, e também eles te levarão. Na mesma hora ela cai e morre. Meu amado irmão, preste muito bem atenção e tome muito cuidado com algumas profecias, com algumas revelações, para que você não perca a sua salvação, para que você não perca a sua comunhão com Deus. Tenha muito cuidado com alguém que entrega algo para você dizendo que é Deus, dizendo que foi o Senhor que disse, que foi o Senhor que falou, enquanto Deus não falou nada com esta pessoa, e esta pessoa está com espírito de engano para enganar você. Quantas pessoas no dia de hoje, em cima dos altares, vivendo de qualquer maneira, vivendo no pecado, e está entregando profecia. E quantas são as pessoas que correm dali, correm para lá, correm para cá, atrás de revelação? Olha, eu sei que existe muitos profetas de Deus, eu sei que tem homens de Deus compromissados com a palavra,
mas existe também neste mundo muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitos vestidos de ovelha, mas por trás eles são lobo devorador. A maior profecia e a melhor profecia, sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus. Eu sei que talvez você vai ver este vídeo e algumas pessoas não vão concordar comigo, mas eu sabia que esse vídeo era um tanto polêmico. Não estou dizendo para você não acreditar na profecia, mas acredite na revelação e na profecia que realmente vem da parte de Deus. Porque você observa que eu falei vários textos para você, e todos os textos que eu falei para você, homens de Deus estavam sempre à disposição de Deus para entregar aquilo que realmente era de Deus, aquilo que realmente vinha de Deus. Você bem sabe que na Bíblia fala acerca do profeta velho. O profeta velho era aquele profeta que profetizava segundo a sua carne e segundo a sua vontade. O profeta velho, quando a pessoa ouve dizer sobre o profeta velho, ela pensa assim: o profeta velho é um profeta bem de idade, um profeta com a sua pele bem enrugada, com um cajado na mão. Um profeta velho é um profeta com a idade bem avançada. Não tem nada a ver com o que você está pensando. Um profeta velho, ou quando a Bíblia ela define ele como um profeta velho, é porque ele estava acostumado a profetizar aquilo que não vinha de Deus. Ele estava acostumado a falar aquilo que Deus não tinha falado com ele, porque existia um profeta velho, e esse profeta velho necessariamente não era porque ele era velho, era porque ele só falava aquilo que ele supunha que ia dar certo, aquilo que ele falava vindo da sua própria vontade, da sua própria carne. E eu te pergunto, existe ou não existe nos dias de hoje profeta velho e pessoas travestidas de ovelha, mas acontece que são lobo devorador? Se você concorda comigo com a palavra, coloque aí nos comentários: existe ou não existe pessoas se passando por profeta, entre aspas, e são lobos devorador, que está levando muita gente para o inferno? Então, muito cuidado para que você não perca a sua salvação. E se porventura você vai ver este vídeo e você fala: pastor, esta pessoa sou eu saí porque eu vi que a profecia daquele homem, daquela mulher, não era a profecia de Deus, e com isso turbou a minha cabeça, o meu coração ficou entristecido e eu fui embora e nunca mais voltei. Volte para a casa de Deus, ouça Deus falar com você, leia a Bíblia, procure dar ouvido à palavra de Deus e não deixe que nada e nem ninguém tire a oportunidade que você recebeu da salvação. Meu amado irmão, se você gostou desse conteúdo, deste vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas para que elas não possam ser enganadas pelos falsos profetas. Que Deus abençoe você. Se você chegou no canal e não me conhece, sou o pastor Jorge Santos e tenho postado vídeo diariamente pregando a palavra do Senhor, esclarecendo para você e fazendo com que você possa viver uma fé genuína em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.